Muito bem, feliz sábado para todos vocês. Shabbat Shalom Lekulan significa um sábado de paz para todos vocês. Pessoal, vocês sabiam que a guarda do sábado, o quarto mandamento, a guarda do Shabbat, aparece várias vezes no livro do Apocalipse, que no hebraico nós chamamos de Sefer Guiana. Guiana quer dizer Apocalipse ou Revelações. Vocês sabiam disso? Não sabia, não? Então eu quero provar para vocês, descodificando a guarda do sábado no livro do Apocalipse. Fiquem comigo até o final, que olha, é pérola. Quero compartilhar pérolas de revelações e cristurística dentro da palavra de Deus. Primeiro, a base, o cerne desta temática é baseado na Torá. O que é a Torá? A Torá são mandamentos, são mitzvot, são mandamentos do Eterno. Diferente do que ensinam sobre leis. Eu sempre falo aqui nesse canal que o termo lei é um termo assim meio pejorativo, que soa como um peso, um fardo. Porém, os mandamentos de Deus nunca foram fardos e peso para a humanidade. Pelo contrário, os mandamentos, as mitzvot, que são mandamentos de Deus, esclarece, é um espelho para o ser humano se ver seus defeitos e corrigi-los. É para isso que é o mandamento, ou mandamentos do Eterno, tá bom? Vamos começar por aqui. Eu quero me basear primeiramente nos mandamentos, que é a Torá. A Torá, para quem não sabe, são os primeiros 5 livros da Bíblia, que é Bereshit, Gênesis, Shemot, que é o livro do Êxodo, Vaikra, Bamidbar. Vaikra é Levítico, Bamidbar, que é o livro de Números, e Devarim, que é o livro de Deuteronômio. 5 livros que são base para toda a Bíblia, ok? O próprio Jesus disse que ele não veio para abolir a Torá, os mandamentos. Pelo contrário, ele veio para ensinar correto. Isso que ele quis dizer, tá bom? Então, olha só, base doutrinária para dízimo, para mandamentos, é na Torá, né? No assim chamado, no grego, Pentateuco. Eu gosto muito de usar o hebraico, porque o hebraico traz mais clarezas e podemos assim enxergar a Bíblia, a Torá de Deus, com as lentes límpidas, né, da cultura judaica e do povo de Israel, pois sabemos que Deus ele revelou a Torá, os mandamentos para Moisés. Eu falei no vídeo anterior que aproximadamente 70 nações estavam no pé do Monte Sinai e receberam a Torá, os mandamentos. Por isso que toda a humanidade podem guardar o sábado e outros mandamentos, exceto alguns mandamentos que não são mais para nós observarmos, porque não existe mais o Beit HaMikdash, o templo sagrado. Mas eu quero provar para vocês que a guarda do sábado aparece várias vezes no livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelações. Para muitos teólogos, o livro de Apocalipse é um segredo que não pode ser explicado. Porém, a palavra Apocalipse, que é Sefer Guiana, significa revelação. O seu próprio nome significa revelação, ou seja, não tem nada codificado. Existem algumas palavras codificadas porque a Bíblia ela foi manipulada principalmente pela tal reforma protestante. E uma curiosidade, vocês sabiam que Martinho Lutero, o autor da reforma protestante, queria excluir o livro do Apocalipse da Bíblia? A Bíblia é um conjunto de 66 livros chamado de Kenon, ou seja, Biblion, ou vara de medir.
Martim Lutero quis tirar Apocalipse e a carta de Tiago e o escritor aos Hebreus, pois Martim Lutero nomenclaturou esses 3 livros como livros de palha, ou seja, para Martim Lutero, esses 3 livros não servem para nada. Por que será, hein? Por que será? Martim Lutero, ele foi o autor da Reforma Protestante. Reforma Protestante sem base da Torá não é uma reforma. É uma falsa reforma e um falso avivamento. Tá bom? Olha só, vamos começar por aqui. Eu vou ler aqui uma passagem e muitas pessoas vão falar assim, mas o que tem a ver essa passagem com uma conexão com o Apocalipse sobre a guarda do sábado? Você vai me entender. Eu vou ler aqui numa Bíblia hebraica, Bíblia judaica. Eu tenho 2 Bíblias aqui. Eu tenho a judaica e tenho a Bíblia King James. Tem uma leitura sensacional e muito fácil de nós entendermos, pois tem muitas pronúncias em hebraico. Eu vou ler aqui primeiro no livro de Shemot, que é o livro de Êxodo, no capítulo 25. Inclusive, esse capítulo faz parte da Parashá Terumá. Terumá significa colheita, ou seja, para fazer ali o Mishkan, ou tabernáculo no deserto. Olha só. Eu vou ler o versículo primeiro, o versículo 1 do capítulo 25, depois eu vou ler o versículo 21, que vai ser base para descodificar a guarda do sábado no livro do Apocalipse. O capítulo 25, o versículo 1 diz assim, a versão judaica. Adonai disse a Moshe, que é Moisés, fale ao povo de Israel que façam uma coleta para mim. Aceitem a contribuição de quem quiser colaborar de kavaná. Kavaná quer dizer intenção de coração, com amor. Vamos ler aqui agora o versículo Passuk 21 e depois eu quero ler o Passuk... É o versículo 21, Passuk 21, isso mesmo, olha só. Coloque a cobertura sobre a arca, ou seja, a tampa do propiciatório, e coloque no interior da arca o testemunho que darei a você. Olha só, primeiro, o Eterno, o Clemente, o Poderoso, está dizendo para Moisés, coloque a cobertura sobre a arca. Aqui, os teólogos, inclusive eu ouvi um teólogo falando hoje que essa passagem aqui da cobertura da arca, os teólogos dizem que aqui a lei de Deus já estava sendo guardada, abolida, por causa da morte de cruz de Jesus. Um erro teológico totalmente equivocado. O versículo 21 continua dizendo assim, coloque a cobertura sobre a arca. Coloque no interior da arca, ou seja, dentro da Aron HaKodesh, que é a arca da aliança, o testemunho que darei a você. Que testemunho é esse? Na tradução arcaica do Targum Yonatan, refere-se os 10 mandamentos, ou seja, as tábuas, assim chamadas tábuas da lei. Quer ver como que esse versículo aparece no livro de Apocalipse? Olha só. Vamos aqui ler Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 19. Olha a conexão que eu estou fazendo com a Torá para aquelas pessoas tendenciosas que dizem que os mandamentos de Deus foram abolidos por Jesus. Olha só. Apocalipse capítulo 11. Aqui aparecem várias passagens sobre a guarda do Shabat no livro do Apocalipse. Mas vamos começar por aqui. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. A guarda do sábado está codificada aqui. Olha só. Aqui João teve uma visão, uma nevoá. Visão no hebraico é nevoá. Sobre o Apocalipse, sobre os acontecimentos futurísticos presentes para aquele momento.
João, ele tem uma visão sobre a glória de Deus, sobre o céu. E no último versículo Deus fala assim para João: e o templo de Deus, olha só, e o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto o seu templo, olha, a arca da aliança do seu testemunho. E houve relâmpagos, e vozes, trovões, e terremoto, e grande granizo. Olha só. Vou repetir aqui porque a pedagogia diz que se nós repetirmos uma frase, um texto, mais de uma vez, fica muito fácil para decorarmos. Olha só. O templo, olha só, o templo de Deus, o Beit HaMikdash de Hashem, que é o nome de Deus, o templo. Para quem não sabe, o primeiro e o segundo templo foram destruídos. Porém, o templo que existia aqui na Terra era uma réplica do templo original que existe na habitação de Deus. Inclusive, está escrito lá em Hebreus capítulo 9. O templo de Deus foi aberto no céu e foi visto no seu templo a arca do seu testemunho, ou seja, do seu testamento, melhor dizendo. Testamento. E que testamento é esse? As tábuas da lei, os 10 mandamentos. E o Shabat, a guarda do sábado, está nos 10 mandamentos, que é o 4º mandamento, está entre os 10 mandamentos. Olha que conexão que eu fiz aqui. Vamos continuar. Como que a guarda do sábado aparece no livro de Apocalipse várias vezes. João capítulo 12, versículo de número 17. O dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Olha só, vamos repetir aqui o versículo. O dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Que mandamentos são esses? Os 10 mandamentos. O sábado, isso aqui é muito forte, o sábado está incluído aqui, nesse versículo. E tem o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, Jesus ele foi o testemunho dos mandamentos de Deus, pois ele explicou, narrou, ensinou, pregou, e de uma forma tão coerente, tão abrangente, que ele não aboliu nenhum mandamento. A guarda do sábado aparece aqui em Apocalipse capítulo de número 12 e o versículo de número 17. A terceira vez que aparece a guarda do sábado no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, versículo de número 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam, olha só, que guardam os mandamentos de Deus e a emuná de Jesus. Vamos abrir aqui um parêntese e destacar a palavra fé. E que guardam a fé em Jesus. Vamos ler de novo e eu quero abrir um parêntese e destacar a palavra fé. Quero explicar para vocês o que significa a palavra fé. Olha só, no hebraico. Aqui está a paciência dos santos. Santos quer dizer tzadikim. Aqui estão aqueles que guardam as mitzvot, os mandamentos de Deus, e a fé de Jesus. Olha só. Muita gente acha que a palavra fé significa você crer, acreditar em Deus ou em Jesus. Porém, a palavra fé no hebraico significa emuná. Emuná vai além de fé. Emuná significa fidelidade. O profeta Abacuc, ele falou o seguinte: o tzadik Raim, ele viverá da emuná, da fé. O justo viverá da fé. Que fé é essa? Fidelidade.
obediência. Ou seja, o que João estava dizendo aqui no capítulo 14, versículo 12. E guardavam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ou seja, eles obedeciam tudo aquilo que Jesus havia ensinado. A emuná, a fidelidade. Fé significa fidelidade. Tem pessoas que dizem, tenham fé, mas será que você obedece? Eu posso ter fé, acreditar em Deus. Agora, obedecer, aí é que são elas. Obedecer é mais embaixo. Não adianta ter fé, tem que obedecer. O justo viverá da fé, da obediência aos mandamentos de Deus. Gente, é muito simples. Se você pegar o hebraico e você fizer uma interpretação e aplicar, fazer uma aplicabilidade para a tua vida pessoal e para nossas vidas, podemos extrair muitas revelações no livro do Apocalipse. Eu falei aqui no começo que mestres e teólogos têm declarado que o livro de Apocalipse é um livro selado. É um livro de segredos que não podem ser explicados. Será? No entanto, não é bem assim que eles ensinam. Porque o nome Apocalipse significa revelação, ou seja, levantar a ponta do véu. Está revelado aqui e foi descodificado. Vocês estão me entendendo? Vamos continuar aqui. Tem muita coisa para falarmos aqui, não sei se vai dar para falar nesse vídeo. João, para quem não sabe, o nome dele é Yohanan, que foi o último dos apóstolos, o remanescente que Deus preservou a sua vida. Segundo os historiadores, a tradição cristã diz que João ele foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Assim, ele foi livre, milagrosamente, como os 3 amigos de Daniel que foram lançados na fornalha ardente. Olha só, primeiro, a palavra sábado. Fechando parênteses aqui da palavra fé, vamos agora abrir outro parênteses e destacar a palavra sábado, que significa Shabat. Shabat. O sábado, ele tem a palavra Shabat, tem 3 letras do alfabeto hebraico, que tem um significado. Shabat é Shin, Beit e Tav. Shin significa fogo, Beit significa casa, dentro. Tav significa pacto, Brit, aliança ou marca. A marca de Deus é o Shabat, é uma aliança. É por isso que sempre desejamos o quê? Um feliz sábado para as pessoas, um Shabbat Shalom, que traz o significado de suas letras, ou seja, que nós tenhamos um sábado equilibrado, com forças e com muita emuná, com fé, que o Criador fez um pacto de fogo com o povo e preservou, santificou esse dia para nós guardarmos. É muito forte isso. Você não vai ver nenhum teólogo falando isso, eu estou dizendo aqui. Sabe por causa de quê? Porque eles não estão interessados nisso. E fazendo uma correção aqui no vídeo anterior, tá? Uma correção não, apenas fazendo um comentário do vídeo anterior. Eu falei sobre o dízimo, Maser, dízimo. O dízimo não foi abolido, ok? Igrejas recebem o dízimo de maneira honestas. Porém, muitas igrejas fazem do dízimo um bezerro de ouro, apenas para inflamar o ego dos líderes. Porém, tem muitas igrejas que usam o dízimo da maneira correta, ajudando muitas pessoas, ok? Olha só, vamos para outro ponto desse vídeo, onde aparece a palavra sábado. Olha só, Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 1, para nós fechar. Ele me mostrou um rio puro de água da vida, a água que também é atribuído à palavra, à Torá de Deus, claro como o cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Olha só, no meio da sua rua e de cada lado do rio havia, guarde bem essa palavra, havia a árvore da vida,
produzindo 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo mês. E as folhas da árvore eram para cura para as nações, serviam de cura para as nações. A guarda do sábado está codificada aqui. No milênio, no mundo vindouro, no reinado de Mashiach, simboliza os mandamentos de Deus, significa Torá. A árvore da vida no hebraico é Etz Haim. Etz Haim significa árvore. E aqui o texto diz que as folhas da árvore eram cura para as nações. Olha que coisa maravilhosa, sensacional, forte. Isso quer dizer que no milênio, ou até hoje, isso aqui, ó, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, é cura para as nações. Repito, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, são cura para as nações. A árvore da vida está codificado aqui como os mandamentos de Deus, a Torá do Eterno. Porque a palavra árvore da vida é Etz Haim. E Provérbios 4, versículo 2 diz: é uma árvore da vida para aqueles que se apegam a ela, e aqueles que sustentam são realizados e felizes. Provérbios 3,18. Seus caminhos são caminhos agradáveis, e todos os seus caminhos são de paz. O capítulo 22, versículo 14, diz assim de Apocalipse, para fechar aqui e falar para vocês que o sábado está codificado no livro de Apocalipse várias vezes. O sábado aparece várias vezes no livro de Apocalipse. Olha só, bem-aventurado aqueles que praticam seus mandamentos. Mandamentos da cidade. Tome cuidado quando você fizer um comentário aqui no vídeo contra os mandamentos de Deus. Existe uma sentença para aqueles que não acreditam, para aqueles que desprezam os mandamentos de Deus. A sentença é essa daqui, ó. Porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os devassos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Pois ele falou em João 8,32: e conhecereis a verdade, Emet, verdade, e a verdade, ela vos libertará. A palavra verdade no hebraico é Emet, que possui duas letras do alfabeto hebraico, Aleph, Men e Tav. No livro de João, no livro das Revelações, Sefer Guiana, Jesus ele disse, no grego está assim, ó, eu sou o alfa e o ômega, porém, essas letras são do alfabeto grego. Porém, no alfabeto hebraico, na linguística original, Jesus falou assim, ó, eu sou o Aleph e o Tav. Ele é a primeira letra do alfabeto hebraico e é o fim. E a letra Tav, eu sou Tav, Tav significa marca. Apocalipse fala também assim, eu sou o começo, o meio e o fim. Por quê? Porque a palavra verdade, ela tem a letra Aleph, Mem e Tav. O Aleph é a primeira letra. O Mem é a segunda letra que fica no meio do alfabeto hebraico. O Tav é a última letra que fica no final, é a última letra do alfabeto hebraico. É o que traz alusão ao que Jesus disse em Apocalipse. Eu sou o começo, o meio e o fim. Ou seja, Jesus, ele é o começo, é o meio e é o fim. Ele é a verdade. Os mandamentos de Deus são a verdade. João 17, versículo 17. Santificai-vos na verdade, na emet, na verdade, porque a tua palavra
os teus mandamentos, a tua Torá, ela é a verdade. Irmão, minha irmã, saia da bolha do sistema religioso, que são contra os mandamentos de Deus, que desprezam os mandamentos de Deus. Saiam dessa bolha urgentemente, saiam da Babilônia urgentemente. Jesus disse, e conhecereis, a palavra conhecer aqui é dar-te, é ter um conhecimento. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E o que é ao contrário à verdade? É a mentira. A palavra mentira também tem significado no hebraico. Tem a letra Shin, Kuf e Resh. Essas três palavras compõem a nomenclatura mentira. Há um ditado popular, um adágio popular que diz que a mentira tem pernas curtas. Na verdade, a mentira nem perna tem, porque as três letras do alfabeto hebraico composto a palavra mentira, Shin, Kuf e Resh, não tem pernas para baixo, não tem sustentabilidade para baixo. Então a mentira não tem pernas, a verdade tem. Porque a palavra verdade, Aleph, Mem e Tav, elas são palavras com pernas para baixo, sustentabilidade, rocha, firmeza. Quem está na verdade está firme com Cristo. Provei para vocês aqui que o sábado aparece várias vezes no Apocalipse de forma codificada. Quem é leitor da Bíblia vai entender. Quem usa as lentes embaçadas do sistema religioso, do cristianismo pagão de Roma, vai ficar boiando e digitando aí, falando sobre mal da guarda do sábado e muito mais. Se vocês querem mais vídeo como esse, comenta no canal, deixe seu comentário, compartilha esse vídeo, cola o seu dedo no like, compartilha e que Deus abençoe vocês. Olha, deixa like para que esse vídeo venha chegar a outras pessoas. Esse canal tem alcançado muitas pessoas para o mandamento do Senhor. Tá bom? Deus vos abençoe e até a próxima. Tá bom? E feliz sábado para vocês. Shabbat Shalom com muita brahá. Brahá significa bênção. E sempre estarei fazendo vídeos dentro do contexto original hebraico. Deus ele usa cada um conforme a sua vontade. Eu uso muito o hebraico para falar da palavra, pois o hebraico ele deixa a palavra límpida. É como se afiasse ainda mais o nosso intelecto, o nosso conhecimento, e traz clarezas para entendermos a palavra de Deus. Deus vos abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, o Messias. Amém e amém.